E por que é importante falarmos tanto sobre funil de vendas? Porque é importante entender que, para um processo de consolidação, para a efetivação da venda em si, é importante entender que existe uma jornada, existe um processo que nós denominamos de jornada da compra, jornada da venda. Então, falamos antes sobre o funil de vendas, que ele vai ser responsável por toda essa parte do suporte que dá a jornada da compra das suas personas. Mas qual que é o conceito? O que a gente entende como jornada da compra? Olha, a jornada da compra é composta por 4 etapas. Quais são essas etapas? A etapa número 1 é a etapa do aprendizado e da descoberta. A etapa número 2 é a etapa do reconhecimento do problema. A etapa número 3 vai ser a consideração de uma determinada solução. E a etapa número 4 vai ser a decisão da compra, a efetivação da ação propriamente dita, que vai ser passar o cartão de crédito, efetivar o pagamento, efetivar uma transferência, fazer a formalização de um determinado contrato. E essa jornada da compra, essas fases, elas têm o objetivo de representar os passos que o cliente ele então percorre ali para a aquisição de um determinado produto. E veja, você entender sobre a jornada da compra te ajuda a ser um bom profissional, a ter técnicas de persuasão e de habilidades ali em tudo que você for fazer. Porque, como eu disse, todos nós, o tempo inteiro, nós precisamos vender uma ideia, vender um produto, vender um serviço, vender uma determinada solução, independente de qual área você trabalha. Se você trabalha com tecnologia, você precisa vender uma ideia. Se você trabalha com prestação de serviços, você precisa vender uma solução. Se você trabalha ali com produtos físicos, você vende algum propósito, algum valor, algum conceito que tenha agregado a sua marca ao seu negócio. Quando você vende roupas, por exemplo, você não está vendendo só roupas, você vende autoestima. Quando você trabalha em um salão de beleza, você é dono de um salão de belezas, você não vende ali uma escova, uma unha, você está vendendo beleza, você está vendendo autoestima. Se você trabalha ali com um segmento de saúde, você não está vendendo meramente uma consulta nutricional, uma consulta médica, você está vendendo qualidade de vida, você está vendendo ali bem-estar. Então preste atenção com tudo aquilo que tem agregado ali dentro do seu segmento de atuação e entenda que todas as pessoas que passam por você, elas vão passar por essas fases e por essas etapas do convencimento. Elas vão passar por essas 4 etapas, que é fazer aquela descoberta, nossa, porque existem pessoas que, pasmem, elas têm um determinado produto, um determinado problema, mas elas sequer têm noção de que elas têm aquele determinado problema. Então, às vezes, o seu produto e o seu serviço, ele vem para poder solucionar uma dor, solucionar uma necessidade da sua audiência que talvez ela sequer saiba que ela tem. E é aí onde entra a sua expertise no topo do funil. É onde entra a sua expertise de divulgar a sua informação de uma maneira que seja uma isca, de uma maneira que traga ali aquela necessidade, a pessoa perceba, nossa, eu posso tornar o meu dia mais produtivo. Nossa, eu preciso realmente de uma saúde bucal melhor. Nossa, eu preciso pensar ali no cuidado da educação dos meus filhos. Eu preciso dessa roupa, porque essa roupa ela traz ali toda aquela sensação que eu preciso. Então, preste atenção de que modo com que você pode vender o seu produto, a sua ideia, para trazer essa noção ali primeiro da consciência daquela determinada dor. Depois, você vai trabalhar o seu reconhecimento da jornada, as próximas etapas, que é seguido pela consolidação da solução e depois pela decisão da compra. E todas essas fases ali da jornada da compra, elas têm o objetivo de representar os passos com que o cliente ele percorre até a consolidação, até a compra de um determinado produto ou de um serviço. Mas como que nós vamos entender, então, como que é tão decisivo essa compreensão desses conceitos dos funis de venda? Nós vamos fazer, então, uma breve pausa para poder, antes de voltar ao assunto do funil de vendas, eu vou dar uma pausa no curso sobre esse assunto do funil de vendas para entrar sobre essas fases da jornada da compra, que é muito importante nós termos essa conscientização ali sobre como que acontece essa jornada da compra, porque para poder entender o funil de vendas é decisivo para que nós entendamos também como que o público funciona. Você só vai conseguir trabalhar com vendas se você entender como que a audiência funciona, se você entender como que um processo de vendas ele é consolidado, como que as vendas de fato elas acontecem. Então, o passo número 1 é aquela primeira etapa que é acerca do aprendizado e da descoberta. O que acontece nessa fase do aprendizado e da descoberta? Nessa fase,
o comprador, em regra, ele não sabe muito bem qual é o seu problema. Ele não sabe muito bem ali qual que é a sua necessidade, qual que vai ser a oportunidade do seu negócio. Então, o objetivo dessa etapa é despertar o interesse dele por algum assunto e fazer com que ele perceba que existe um problema, existe uma solução e que você, a partir do seu produto, a partir do seu negócio, você pode então oferecer uma solução para ele. Então, essa primeira fase é a fase da isca, é a fase onde você vai construir conteúdos, construir propagandas, construir movimentações, de modo com que traga essa percepção ali para aquele determinado produto e para aquele determinado serviço com que você oferece, trazendo então aquela noção da descoberta. Ele vai então perceber que ele precisa de você. E aí nós vamos para o segundo momento. O segundo momento vai ser o reconhecimento do problema. Nessa fase do reconhecimento do problema, o comprador então ele passa a identificar o problema. Ele já percebeu anteriormente que ele tem um problema, agora ele identifica esse problema e ele automaticamente também ele já identifica uma oportunidade, porque você está lá para poder oferecer uma determinada solução para aquilo que ele precisa. Então ele vai começar a pesquisar mais sobre o problema, ele vai começar a se ambientar mais dentro daquele universo, vai pensar em possíveis soluções sobre aquele determinado produto e aí ele vai começar a te ver cada vez mais como referência, o seu produto como referência. E aí nós entramos na terceira fase. Essa terceira fase é a fase da consideração da solução. Então, ele percebe que tem um problema, ele reconhece aquele problema, depois ele considera uma determinada solução. Como que ocorre essa consideração da solução? O comprador, ele já sabe algumas possíveis soluções para poder resolver aquele problema. E ele começa, então, a avaliar as alternativas para poder solucioná-lo. Nessa etapa, é extremamente importante com que ele considere criar um senso de urgência muito grande, com que você ali na sua abordagem, no seu trato com o seu futuro cliente, com que você mostre a necessidade dele ter você o quanto antes para poder resolver aquela situação. Então, caso contrário, o comprador, ele começa a identificar que ele tem uma solução para um problema dele, mas ele não vai empenhar tanto para poder resolvê-lo. Então ele acaba deixando ali de uma forma mais morosa, mais no stand-by. Então qual que é a sua função? Você criou a consciência dele do problema, depois de criar a consciência no problema, você faz com que ele reconheça com que ele tem aquele determinado problema, mas não basta apenas reconhecer, ele tem que ter o senso de urgência de resolver aquele problema. Então você vai começar a tratar de abordagens e mostrar para ele o quanto é importante ele resolver aquele problema logo, o quanto é importante ele cuidar daquele segmento logo da sua vida, o quanto é importante ele ter aquele produto, aquele serviço, para ir criando aquele senso de urgência para poder fazer a efetivação das vendas, que gera o passo número 4, que é o passo da decisão da compra. Criou-se o senso de urgência, então o comprador ele vai estar comprando aquela opção disponível e ele, a partir do momento de pesquisas, de orientações, o que ele faz? Ele escolhe então o melhor cenário e toma efetivamente a decisão. Então é importante com que nessa etapa você ressalte os diferenciais, o que te torna tão único, o que torna o teu serviço tão único, o que torna ali o seu produto, o seu negócio tão indispensável ali para poder propor aquela determinada solução. É muito importante com que você então traga todo esse senso de confiança para poder fazer a efetivação da venda em si. Eu vou trazer um exemplo prático para que a gente consiga então materializar isso. Por exemplo, provavelmente ali ao longo da sua vida você já percorreu a jornada da compra de um sapato social. Por exemplo, na próxima vez que você precisar de um sapato, nós vamos iniciar o percurso diretamente ali na etapa do reconhecimento do problema. Então, por exemplo, você já olhou ali que deu segunda-feira, o dia de você trabalhar, e você está precisando de um sapato. Toda segunda-feira você lembra, porque na agitação da semana não dá tempo de você cuidar disso. Mas na segunda-feira, quando você sai para trabalhar, você olha e você fala assim, nossa, eu preciso de um sapato para poder trabalhar, preciso resolver isso. E aí depois você vai passar por um rápido processo de consideração. Mas eu tenho realmente a necessidade de comprar um sapato? Neste momento eu tenho dinheiro para poder comprar o meu sapato? Será mesmo que os que eu tenho não dá para segurar um pouco mais? Será mesmo que esse é o momento de comprar?
até que você volte para o processo de decisão da compra ou não daquele sapato. Então esse é o momento de você se convencer e de convencer o outro que é o momento ideal dele fazer aquela compra daquele determinado sapato. Agora, então, você vai aumentar vamos aumentar um pouquinho mais a complexidade desse exemplo. Imagine que você precise de um tênis de corrida para poder participar de uma ultramaratona que você vai concorrer pela primeira vez, que você vai participar, na verdade, pela primeira vez dessa ultramaratona. A jornada da compra, provavelmente, ela vai ser uma jornada mais diferente, você não concorda comigo? Por quê? Nessa jornada, você já tem uma noção, você já sabe que você vai participar da maratona, você sabe quais são as necessidades ali da prova, você sabe que é um percurso mais longo, você sabe que você não pode machucar os seus pés, você sabe que tem que ser de uma determinada marca específica, você já tem aquele desejo mais consolidado. Então, apesar de nós termos a ideia de que é necessário adquirir um tênis específico, você ainda não sabe quais são os problemas que seriam causados se você optasse por um modelo convencional, por exemplo. Qual seria a influência desse modelo mais simples, desse modelo mais convencional no seu desempenho durante a prova? Ou até mesmo ali de um tênis que fosse melhor ali dentro do seu produto e dentro dos seus serviços. Então é importante com que você trabalhe essa conscientização. E você, como vendedor, é importante com que você direcione a sua audiência, direcione ali o seu cliente para todas essas etapas. De primeiro mostrar para ele que ele tem um problema, depois de mostrar que ele tem um problema, de você mostrar que existe uma solução, de você fazer ele reconhecer essa necessidade de resolver o problema. Depois disso, de você criar aquele senso de urgência para ele já tomar a decisão logo. E finalizando com essa conscientização de modo que mostre com que o produto, com que o serviço é de real valor e que é exatamente aquilo que ele precisa a fim de que ele efetive as vendas. Então é importante com que você entenda todos esses processos. Mas o que tem a ver essa jornada da compra com o funil de vendas? Por que eu estou discutindo sobre isso especificamente nesse bloco? No próximo bloco eu vou falar com você sobre, nós vamos ligar os pontos, nós vamos então relacionar o que tem a ver uma jornada de compra com o funil de vendas, tá bom? No próximo bloco a gente vai delongar um pouquinho mais sobre isso e vamos conseguir unir esses dois conceitos, essas duas percepções que são extremamente importantes em se tratando de funil de vendas, tá bom? No próximo bloco a gente se encontra e até lá!